tá sem chão, porque é uma família ótima. É de cortar o coração para qualquer uma pessoa daqui que conheciam eles. Os pais eram amor, mas ele era um pouquinho agressivo. Eu não imaginava que ele poderia fazer isso, não. Ele tinha um comportamento compatível com psicopatia, né? Ele tinha um comportamento que era, vamos dizer, compatível com o diagnóstico de transtorno de personalidade psicopática, psicopatia antissocial, inclusive. Tinha ouvido falar de filhos adotivos que mataram os pais. Não tem nem como falar, a gente fica triste, né, ao saber disso aí. É lamentável, lamentável, lamentável. Vai fazer falta aí esse casalzinho, essa senhora, senhor. Pegou ele para criar desde de 6 meses de idade, não era filho dele de sangue. E aconteceu esse troço aí, né? Extremamente violentas, absurdas. Tá vendo, Isabela Benito, isso? Isso me assusta muito, tá? Olha só. Ó, mais imagens. Tá vendo? De pessoas, de monstros, né? Agressivos, ó, brigando um com o outro. Era a mente dele, né, gente? E são imagens, exatamente, a mente dele. São imagens que o próprio psiquiatra alertou. Ele não sabia disso, tá? Eu também não sabia. Eu peguei agora isso aqui, gente. Olha só. As imagens exclusivas mostrando isso. Olha só, a morte de 2 pessoas. Na noite do dia 23 de maio de 2024, um adolescente de 16 anos tirou a vida de seus pais, em Jacarepaguá, zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o adolescente atacou seus pais covardemente enquanto dormiam, com golpes de martelo. Demonstrando muita frieza, depois de tirar a vida de 2 pessoas, sendo essas seus próprios pais, o adolescente tranquilamente chamou um amigo para fazer um lanche na praça, onde também provavelmente relatou o feito. Depois do lanche, o adolescente criminoso voltou para casa e, não contente com o que já havia feito com os pais, ateou fogo no quarto do casal que fica no 2º andar da casa. Somente quase às 3 da madrugada, ele acionou a polícia e confessou por telefone mesmo todo o crime que ele cometeu. O rapaz tinha 6 anos, quando foi adotado pelo casal em 2014. Ele é o irmão mais novo de um casal que teve 4 filhos. Cada criança foi adotada por uma família diferente. Segundo o irmão mais velho do adolescente, os pais adotivos sempre foram muito amorosos, mas o menino era uma criança agressiva. Os pais eram amor, mas ele era um pouquinho agressivo. Eu não imaginava que ele poderia fazer isso, não. Os pais eram amor, mas ele era um pouquinho agressivo. Eu não poder tocar nas coisas dele, sem a permissão dele. Ele ficava maluco. Ele entrava em outro estado. Eu não imaginava que ele poderia fazer isso, não. Segundo relatos de vizinhos, o menino fazia uso de medicamentos para controlar essa agressividade que ele desenvolveu desde novo. Ainda de acordo com outro morador, o menino sempre ia à igreja com os pais e lá parecia ser uma pessoa tranquila. Casal tranquilo, 10 mesmo. Então, a irmã que ele tinha, né, tá em Portugal, a sobrinha, a única sobrinha mora na Tijuca, então não tem ninguém, só esse irmão que é muito nervoso. O filho que eu te falei era adotivo, eles não tinham filho biológico. Era o que eu falei, que eram comigo, eram com o povo aqui também. Casal nota 10. Não merecia esse fim, não. A gente tá sem chão, porque é uma família ótima. É de cortar o coração para qualquer uma pessoa daqui que conheciam eles. Porque eles eram as pessoas de bem. Não tem nem como falar, a gente fica triste, né, ao saber disso aí. É lamentável, lamentável, lamentável. Vai fazer falta aí esse casalzinho, essa senhora, senhor. Pegou ele para criar desde de 6 meses de idade, não era filho dele de sangue. E aconteceu esse troço aí, né? Os pais adotivos do garoto, Luiz Cláudio Gonçalves Pinheiro e Mariana Valente Abud, ambos de 58 anos, até colocaram o rapaz em aulas de jiu-jitsu, a fim do garoto praticar o esporte, mas como objetivo também de diminuir essa agressividade do menino com as técnicas das artes marciais. Ironicamente, esse foi um dos motivos que o jovem relatou para a polícia de ter tirado a vida dos próprios pais. Segundo o adolescente, ele queria ficar em casa descansando para ir para a aula de jiu-jitsu. Mas seus pais o obrigaram a ir para a escola, então, mais uma briga entre o adolescente e o casal se intensificou, culminando em um desfecho trágico. O adolescente esperou os pais dormirem e os atacou.
O casal morto não tinha outros filhos, o adolescente era o único filho de Luiz Cláudio e Mariana, que o adotou há 10 anos atrás, mas que mesmo assim, teve suas vidas interrompidas pelo criminoso de 16 anos. Em um depoimento exclusivo, um dos irmãos do adolescente, o mais velho dos 4, fez uma forte declaração sobre o caso, e informou que o rapaz sempre teve um temperamento explosivo, que o casal não merecia aquela barbárie, e espera que a justiça seja feita. Segundo a psicóloga Márcia Frederico, a intolerância ao não e a frustração podem levar os adolescentes a cometerem atitudes extremas. É importante ressaltar que relacionar o caso à dificuldade dos adolescentes de lidarem com o não ou frustrações da vida seria um resumo simplista. Mas, de um modo geral, podemos dizer que essa intolerância à frustração, a dificuldade de ouvir um não, que pode levar a reações extremadas, está muitas vezes relacionada a uma imaturidade do jovem em lidar com a falta, disse Márcia, que é consultora pedagógica do Laboratório Inteligência de Vida. A especialista ressalta que nenhuma resposta agressiva é justificada, mas é possível identificar um padrão de comportamento ligado à falta de limites impostos pelos próprios pais. Em entrevista, o renomado psiquiatra, Dr. Marcos Gebara, explicou um pouco sobre o comportamento desse adolescente e também alertou as famílias sobre alguns sinais que algumas crianças e adolescentes manifestam no dia a dia, o que pode acarretar em muitos problemas no futuro. Olha, para quem conhece a pessoa, eu daqui estou falando em tese, né? Porque eu não conheço o adolescente, não tenho como fazer um diagnóstico. Mas pelo que eu ouvi aí das reportagens, etc., ele tinha um comportamento compatível com psicopatia, né? Ele tinha um comportamento que era, vamos dizer, compatível com o diagnóstico de transtorno de personalidade psicopática. Psicopatia antissocial, inclusive. Agora, a gente só pode falar em tese, por não conhecer a pessoa, né? Olha, eu tenho 48 anos de formado e é a primeira vez que eu ouço falar em filhos adotivos matando os pais. Eu acho que isso daí coincidiu, né, de haver um caso em São Paulo semana passada e outro agora, mas eu nunca tinha ouvido falar de filhos adotivos que mataram os pais. Já ouvi falar algumas vezes de filhos biológicos que mataram os pais, mas de adotivos é a primeira vez. Então, eu posso afiançar que não há relação entre a adoção e o comportamento criminoso. A adoção não tem nada a ver com isso, né? Porque quando você adota uma criança, a criança tinha 3 anos de idade ou menos, você não tem como prever o que vem, mas você está ali praticando um ato de amor, de caridade, etc. E você pode ter uma pessoa de índole ilibada, de ser uma pessoa de excelente caráter, né? Assim como também você pode adotar um psicopata sem estar sabendo disso. Agora, a adoção em si não provoca nada. É até mais fácil que filhos biológicos sejam mais violentos com os pais do que os adotados. Esse adolescente de 16 anos, ele tinha um caderno onde ele costumava desenhar, né, diversos desenhos macabros, monstros e tal. E a gente sabe que tanto as crianças e os adolescentes de hoje em dia são muito influenciados, tanto por filmes quanto por jogos muito violentos. Esse pode ser um sinal de alerta para os pais? Eu acho que esse tipo de coisa sempre tem que ser notado com atenção, né? Porque essa atração pelo macabro, essa atração pelo monstruoso, essa atração pela atitude criminal, isso daí pode, claro, conotar uma personalidade psicopática, né? Você tem que prestar atenção nisso. Mas é claro que isso, isoladamente, não quer dizer nada. Você tem que conjuminar isso com outros fatores do comportamento, né, para você poder ter uma ideia mais abrangente e até mesmo estabelecer um diagnóstico no caso do adolescente ou da criança ser levado ao médico. Digamos que os pais notem
que o filho adolescente, ele é agressivo, ele é violento. Neste caso aí, há inclusive um testemunho que diz assim, não, os pais colocaram ele no jiu-jitsu para extravasar essa violência dele do dia a dia e tal. Se os pais notarem que o filho é violento, é agressivo, isso pode ser um sinal, uma preocupação, deve procurar um especialista para tentar saber como agir em relação ao filho, doutor Marcos Gebara? Depende do grau de agressividade, né? Porque existe uma agressividade normal do adolescente, que esta sim vai ser muito bem canalizada por uma arte marcial como é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele impõe uma disciplina, ele ensina uma filosofia de vida que é muito interessante e até estimula, vamos dizer assim, as partes positivas do caráter da pessoa, né? Pela disciplina, pelo respeito ao adversário, pelas regras, por tudo que o jiu-jitsu traz. Eu acho que ele é um modo educativo de você canalizar essa agressividade normal. Agora, se essa agressividade extrapola os níveis de normalidade, se ela é incoercível, incontrolável, evidentemente que aí você está diante de um caso patológico. Vale lembrar que no dia 17 de maio de 2024, um outro adolescente, também adotado, tirou a vida de toda a sua família com uma arma de fogo do próprio pai. Segundo ele, o motivo seria a intervenção dos pais com relação ao uso excessivo do celular e o notebook. É uma relação que ela não tem, ninguém comprovou, não há nenhum psicólogo, psicanalista que estava envolvido no caso, que analisou o caso, que acompanhou o caso, nenhum terapeuta que fez uma comprovação da relação de causa e efeito. Aí muitas vezes o colega fala, mas eu não coloquei relação de causa e efeito, eu simplesmente coloquei informação. Fala, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo é adulto aqui, sabe? Se a informação está colocada lá, vai gerar uma ligação de causa e efeito na cabeça do leitor. Então, mas não é uma informação importante? Sim, contextualizando, colocando ela no seu devido lugar e fazendo, inclusive, eventuais disclaimers de que não há uma relação de responsabilização que está comprovada com relação a isso. Né? Então, a gente precisa ter responsabilidade. Da mesma forma, a gente precisa ter responsabilidade ao divulgar casos. Vamos lembrar que teve o caso do adolescente que matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, né? E apunhalou depois a mãe, e depois foi lanchar, e depois foi para se divertir, voltou, e quando os corpos estavam apodrecendo, ele chamou. Esse caso agora aparece também. A pergunta é, qual que é o nível de contaminação de um caso com o outro? Há alguma relação ou outra? Ou pior, as redes sociais estão aproveitando aquele primeiro caso para bombar e incentivar que jovens façam esse tipo de coisa? Essa é uma pergunta que a gente deveria estar tratando e estar traçando. A gente sabe que o efeito de cópia é um efeito que existe nas redes sociais. Quando acontece uma tragédia desse porte, as pessoas copiam. Por quê? Porque você tem muita gente sacana, safada, ignorante e bandida nas redes sociais que ficam pegando jovens que são mais vulneráveis e bombando essas ideias e bombando isso aqui e endeusando um jovem que faz isso. Então, eu não sei se há uma relação uma relação entre este caso e o outro. Porém, a gente precisa ficar de olho também e evitar esse tipo de contaminação no trato da informação. Nós do canal Vestígio 8 queremos deixar claro que os casos dos adolescentes que tiraram as vidas de seus pais não têm nada a ver com o fato dos adolescentes serem adotados. O fato de uma pessoa tirar a vida da outra tem a ver com a índole e o excesso de maldade que cada um carrega em seu coração. Nós apoiamos sim, com toda a certeza, a adoção responsável. Seja ela de uma criança ou até mesmo de um pet abandonado nas ruas. Isso não é levar o perigo para dentro de suas casas, isso é compartilhar amor e resgatar a esperança de dias melhores na vida daqueles que foram abandonados ou perderam suas famílias. E aí, você tem que responder. Tá, toma aqui a caneta. A resposta para a pergunta foi fácil de decidir. O que você marcou? Um sim? Você quer que eu seja seu papai? Sim. O que eu sou pra você agora, então? Papai Felipe. Papai Felipe, dá um abraço, então, no Papai Felipe. Obrigado por assistir.
Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá! Você falou sim pro papai? Como é que foi? Você virou para ele e falou sim? Sim. Ele é o que seu? Papai Felipe? É seu papai Felipe? Sim. Você gosta? Sim. E daquele momento até hoje, a vida deles é assim, sempre juntos. Agora, como pai e filho.